21h30. Oferecimento CMPC, Celulose Rio-Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, boa noite a você que acompanha a TVU no canal 55 HF 11 da NET, em tvuplay.tv.br ou através da nossa página no Facebook. Já curtiu? facebook.com/TVUplay. Quer ver alguma entrevista que já rolou aqui no programa ou nos outros programas da TVU? tvurbana.tv.br. Hoje, Anthony Ling conversa comigo. Ele é arquiteto, lançou esta semana Guia de Gestão Urbana. Vamos falar sobre o guia e também sobre caosplanejado.com, o site que ele edita. Na segunda entrevista do programa, eu converso com Ana Slaviero, ela que é coach, vai dar dicas de carreira para as pessoas, transição de carreira, e vai falar sobre a própria carreira. Ela que iniciou a vida como freira e agora dá dicas de profissão para os profissionais das mais diferentes áreas. Eu volto em instantes, depois da vinheta, conversando com o Anthony Ling, sempre num oferecimento da Celulose Rio-Grandense. Fique com a gente. Eu abro o programa conversando com o arquiteto Anthony Ling, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje vivendo em Stanford, na Califórnia, onde faz um MBA que esta semana lançou em Porto Alegre, Guia de Gestão Urbana. O Anthony também é editor do caosplanejado.com. Anthony, prazer te ter aqui, boa noite, obrigado pela presença. Obrigado. Por que caosplanejado.com? Adorei o nome, mas por que isso? Caos planejado tem é uma espécie de trocadilho, né? Acho que quando a gente pensa em planejamento urbano e no resultado que a gente vê nas cidades hoje, a primeira coisa que a maioria das pessoas falam é que elas são caóticas, né? Que é uma bagunça e que isso normalmente é visto como um resultado de uma falta de planejamento. A gente não teve as cidades cresceram de uma forma desordenada e caótica, e esse é o motivo de todos os problemas que a gente vê na cidade, né? Sim, é a noção popular, digamos, dos problemas urbanos. Mas olhando para o histórico, né, das nossas cidades, no histórico do urbanismo brasileiro, as cidades passaram sim, né, por muito planejamento, né, uma série de planos. Passaram por planejamento? Muito planejamento. É mesmo. Planejamento em excesso, então dá para pensar até? Sim, com certeza. Com certeza. E aí que atrapalhou tudo? O problema é que, o conceito de caos planejado vem daí, né? A cidade é uma entidade extremamente orgânica, né? É uma aglomeração de pessoas, milhões de pessoas agindo diariamente, né? E escolhendo onde morar, onde trabalhar, onde comprar suas coisas, né? E as cidades antigas, anteriores, né, as grandes teorias de planejamento moderno refletiam um pouco disso, né? Eram lugares, né, pensando nas cidades medievais, né, nas cidades europeias, no início de Nova York, inclusive. Cidades com muita diversidade, né, mistura de usos, né, gente na rua, veículos diferentes compartilhando o mesmo espaço, né? Edificações mais próximas umas das outras, né? Ruas um pouco mais estreitas do que a gente vê hoje em dia. E o pensamento moderno via isso com maus olhos, né? Via isso como bagunça. E sempre teve aquela presunção de, bom, a gente vai agora organizar tudo isso, né? E aí começou assim os planos que, por exemplo, zoneiam a cidade, né? Esse bairro é residencial, esse bairro é comercial, né? Esse bairro é industrial. Criam grandes avenidas, né? Priorizando, na maioria das vezes, o transporte de automóveis, né? E assim sucessivamente, né? E as cidades brasileiras tiveram muita influência no seu planejamento a partir disso, né? Então, a própria cidade de Porto Alegre, né, a gente vê grandes avenidas cortando a cidade, né, cada bairro com, digamos, um zoneamento que reflete
de certa forma, a sua característica, né? Bairros são protegidos por lei, né? Não pode construir um prédio maior que tanto, né? E é isso que, na verdade, que resultou nas cidades, né? E não a falta de planejamento. Certo. Dentro dessa questão, a questão do zoneamento, né? Alguns arquitetos defendem que haja o zoneamento, outros dizem que não deve haver zoneamento, que exatamente as pessoas devem ter a possibilidade de ter comércio perto da sua casa, né, atividades culturais, tudo junto, misturado. Né? Qual é a tua posição? Você prefere zoneamento? Prefere... Eu acho que zoneamento legislado, para mim, não faz muito sentido. Né? Porque eu acho que presume que um planejador, né, ou um grupo de planejadores, sabe exatamente onde as pessoas querem fazer as coisas, né, e como. E que isso não muda muito ao longo do tempo. Né? Vira um Deus, na verdade. Exatamente. Né? E eu acho que hoje em dia essa noção do zoneamento tem diminuído. Se vê assim, o pensamento de urbanismo contemporâneo hoje em dia, inclusive, defende, né, o uso misto. Né? Isso já está muito no linguajar cotidiano do urbanismo. Né? Bom, vamos priorizar o uso misto para aproximar a residência do trabalho, né? Para facilitar transportes de curtas distâncias, né? Sair de casa para ir na padaria, na farmácia, coisas do tipo. O engraçado é que, na verdade, o uso misto, né, ele foi um resultado emergente, né, um resultado natural da cidade, que é observado em cidades antigas e que hoje entra como uma nova proposta teórica. Né? Então, até isso tem se invertido um pouco. Assim, alguns urbanistas dizendo, não, tem que ser uso misto. Né? E tentar incentivar isso de alguma forma. Né? E aí já é a reviravolta, né, disso, de tentar planejar mais uma vez. Antes de ir para o Guia de Gestão Urbana, diz o seguinte, no caosplanejado.com, a situação de você é o editor, mas você recebe artigos os mais diversos. Sim. Né? Tem uma linha editorial, o site dizendo o seguinte, bom, eu só aceito artigos nesse ponto, como é que funciona na prática assim, o site? Então, o site começou em grande parte com artigos que eu escrevia, com artigos do Marcos Paulo Schlickman, que é um especialista em mobilidade urbana, que contribuiu, inclusive, significativamente na parte de transporte e mobilidade do guia, e de um pequeno grupo de colaboradores que, digamos, compartilhavam dessas ideias, né, que não são, eu diria, muito comuns na academia, no mainstream de pensamento em urbanismo. Né? Mas, assim, a linha editorial que a gente tenta seguir é uma que tenta não entrar, na medida do possível, em ideologia política. Né? Então, artigos que tenham no seu texto ali as palavras socialismo, capitalismo, entidades partidárias, né? A gente evita entrar em qualquer debate desse tipo. E a gente também tenta não publicar artigos de opinião. Né, que são, enfim, gosto, não gosto, acho bonito, acho feio. Né, a gente tenta focar em analisar causa e consequência, pegar estudos e olhar de uma forma mais científica. Eu nunca entrei no site. Eu entro no site, eu entendo o que vocês estão propondo sem ser arquiteto. Né? Sim. É uma linguagem para leigos? Sim. Sim, e essa é uma proposta que segue todos os artigos também. Né? Mesmo os autores que vêm de uma área técnica, que estão acostumados a escrever mais papers e artigos científicos, a gente diz assim, não, vamos tentar adaptar a linguagem para um público leigo, né? Justamente para ser uma linguagem de internet, onde as pessoas podem entrar lá e aprender mais sobre a cidade. Uhum. As pessoas estão interessadas, não os arquitetos, mas a população em geral, em entrar lá e debater. As pessoas procuram o site para, de alguma forma, contribuir ou aprender com o que está lá? Como é que... Acho que sim. Né? Acho que sim. Os artigos, a gente escreve sobre vários temas, né? Muitas vezes a gente traduz artigos do exterior, que tratam sobre um tipo de legislação específico, mas a gente vê que uma das maiores demandas são artigos para entender questões da cidade das pessoas. Se a gente escreve um artigo sobre o planejamento de Florianópolis, né, o zoneamento no Rio de Janeiro,
ou uma regra que saiu nova a velocidade das marginais em São Paulo, né? Artigos que tocam em temas da cidade, das pessoas, geram um dos maiores interesses, né? Porque falta esse tipo de informação. A imprensa cobre mal isso. No meu entendimento, sim. Não, e nosso também. Não pode ficar muito tranquilo. Eu acho que a imprensa cobre mal esse assunto. Até porque muitas vezes a gente tem tanta coisa para tratar, a gente vira tão generalista na imprensa, né? Que muitas vezes uma questão específica como essa, a gente vai lá, consulta um arquiteto, 2 arquitetos também, bom, ouve um lado, ouve o outro, lava as mãos e basta, entendeu? A gente não entra fundo numa questão, é difícil você ter uma pesquisa a respeito do assunto. Bom, caosplanejado.com vira boa parte dos artigos lá, viraram esse livro. Só que aí, antes da gente entrar no ar, estamos dizendo o seguinte: esse livro foi, na verdade, também fruto de um trabalho que muitos políticos te pediam. Olha, me dá uma dica sobre isso, me dá uma dica sobre aquilo. Ao invés de trabalhar especificamente para um político, você disse, não, vamos pegar e fazer um guia, então. Partiram disso, qual é o produto final? Então, o Guia de Gestão Urbana é basicamente um compilado de recomendações de políticas públicas na área de urbanismo, né, na área de cidade. Ele é dividido em espaço público e espaço privado, então tem basicamente formas de pensar os dois espaços um pouco diferentes, né? Quando eu falo espaço privado, são, digamos, os lotes, né, os lotes privados, espaço público, tudo entre eles, né? Então, desde ruas, calçadas, até praças e parques, né? O desenho dele é basicamente ser uma espécie de manual ou guia, né, como a gente chamou, onde um político, né, ou um técnico possa pegar uma recomendação e seguir assim, uma explicação muito clara sobre aquilo, né? Então a gente tenta tratar o histórico de uma determinada legislação, né? Por exemplo, zoneamento, né? Então a gente cobre em poucas páginas por que o zoneamento veio existir, qual a consequência que a gente vê que o zoneamento tem na cidade e por que a gente acredita ou recomenda, né, que o zoneamento deveria ser algo eliminado, né, de um planejamento urbano de uma cidade. Bom, eu estou folhando agora o livro e eu encontro assim, King William Walk em Greenwich, né? Grande parte das legislações municipais restringe o estabelecimento de fachadas ativas, caso de boa parte das cidades brasileiras, né? Aqui a gente está falando de Inglaterra, mas é isso, né? Estabelecimentos de fachadas ativas, ou seja, vinculadas a atividades de acesso público no seu térreo, como lojas, cafés e serviços. Tais fachadas atualmente são replicadas no interior dos shopping centers para incentivar o passeio a pé. Essa é uma ideia, cada vez mais a gente tem essa possibilidade de usufruir a pé das cidades. Sim. Tecnicamente, né, o que a gente busca é dizer assim, bom, como que as pessoas querem se transportar, né? A gente acredita empiricamente que as pessoas gostariam de caminhar mais, né, ou gostariam de ter essa forma de caminhar. E o exemplo do shopping é justamente esse, né? O shopping, ele replica uma fachada comercial ativa em vários andares. É por isso que as pessoas vão lá passear, né? Uma pessoa que já foi para a Europa acha agradável passear, né, nas ruas, nas calçadas. E então, mas assim, a gente não é um daqueles assim, não, as pessoas agora têm que caminhar, têm que deixar os seus carros em casa, sabe? Não, bom, vamos... Não há radicalismo nisso. Exatamente. Então, vamos tentar achar uma forma da cidade se adaptar e se transformar às demandas das pessoas. O que está me dizendo, em outras palavras, o sujeito sai de Porto Alegre, onde vive de carro para cima e para baixo, transporte seletivo, Uber, Cabify, táxi, né? Aí chega na Europa, como é bom, estou caminhando mais. Porto Alegre eu não posso caminhar. Não estamos falando da questão da segurança, que é importante nisso. Sim. Mas é a questão de, olha só. Sim. Né? É isso. É isso. A gente tem uma situação... Exato. Aí volta para cá e ele diz, bom, mas o recuo eu acho indispensável no meu prédio. O prédio tem que estar, né, recuado da calçada. Meu prédio, não quero que tenha uma loja no térreo. Entende? O meu bairro eu quero que seja só residencial, não quero que abra uma loja ali. Entende? Então, eu acho que muitas vezes, né, o cidadão de Porto Alegre tem uma ação
sobre a sua cidade diferente, né, do que imagina ou do que experiencia em cidades fora daqui. Foi sem querer, passei a revista, passei a revista, poderia ser revista, mas passei o guia, aí cheguei sem querer mesmo em Nova York e está tratando disso. Nova York é uma das cidades mais verticalizadas do mundo e, ao mesmo tempo, uma das que mais favorece o trânsito a pé. Esse resultado é possibilitado pela densidade construída de seus edifícios de usos mistos que possuem, em grande parte, fachadas contínuas e ativas. É o melhor exemplo, é o exemplo novo do que a gente estava falando aqui. Perfeito. Né? Porto Alegre, se você pegar e falar muito em adensamento, vai dar uma polêmica, enfim. Vai. Né? Vai. As pessoas não querem edifícios altos, não querem grandes modificações na cidade. É isso? Não querem. E isso é interessante, né? Porque, na verdade, permitir mais construção no meu entendimento, né, permitir, se pensar em construção residencial, é mais moradia. Né? Então, no momento que se permite mais construção, a gente não está só ajudando os moradores de Porto Alegre, mas pessoas que gostariam de morar em Porto Alegre. Pessoas, por exemplo, que moram na região metropolitana de Porto Alegre, ou pessoas que vêm do interior para cá e buscam um imóvel a preço acessível. Né? Infelizmente, né, na forma como as coisas são hoje, as pessoas não são representadas. Né? Então, a cidade acaba ficando mais trancada. Né? As pessoas têm uma ideia de clube, assim. Não, a gente não quer mais crescer. Isso é, em muitos casos, uma visão que eu vejo acontecendo em cidades como Porto Alegre. Só para avançar em duas questões, que são vagas gratuitas, estacionamento gratuitos, né? Vocês entram nesse, eu vou usar o termo debate, mas vocês entram nessa pesquisa. Como é que você entra aqui e é artigo teu nesse caso aqui ou de outra pessoa? Esse é meu junto com o Marcos, mas enfim, isso em relação ao espaço público, né? Certo. Então, se pega Porto Alegre, são poucas as vagas de estacionamento públicas da cidade que são cobradas. Né? Mesmo as vagas cobradas, são cobradas a preços, digamos, abaixo de mercado, em muitas regiões, né? Assim, o preço de um parquímetro normalmente é mais barato do que uma garagem próxima a ela. Claro. Né? E muitas vezes ainda não são fiscalizadas. Muitas pessoas colocam ali, não pagam parquímetro e não recebem a multa. Né? O que isso significa? Isso significa que a gente está destinando um espaço público valiosíssimo nas principais regiões da cidade para alguém andar de carro. É um subsídio direto ao motorista do automóvel particular. Né? Então, é esse tipo de subsídio ou de subsídio artificial que a gente entende que não gostaria de ver na cidade. Né? Bom, o cidadão quer usar o carro, perfeito, mas ele vai estar ocupando um espaço público, né, altamente demandado, e eu entendo, né, que ele deveria pagar por isso, né, diretamente. Então, assim... Mas aí quem está nos vendo diz assim, mas é que eu tenho que fazer isso porque o transporte público é muito ruim em Porto Alegre. Isso também é coberto no nosso guia. Né? Como melhorar as concessões de transporte público. Né? Como fiscalizar essas concessões. Como permitir que outras formas de transporte coletivo sejam disponibilizadas para a população. Né? Falando de tecnologia, né, o Uber é só o início, né, de um grande leque de serviços de transporte que a gente pode ter. Né? Algum tempo atrás, existiam as chamadas peruas, né, ou as vans. Em Porto Alegre, as lotações. As lotações em Porto Alegre acabaram, digamos, se formalizando dessa forma, né, que é um exemplo de sucesso aqui. Mas que outras cidades restringem esse tipo de veículo. Né? Que, no meu entendimento, também é superior aos grandes veículos que exigem baldeações. Né? Ninguém quer fazer baldeação. Nenhum passageiro de transporte público quer trocar de ônibus no meio do caminho. Ele prefere um trajeto direto. E aí a gente tem, por exemplo, em Porto Alegre, dezenas, centenas, na verdade, de ônibus dia chegando ao centro da cidade vazios. Né? Eu não sei se tu vivia em Porto Alegre quando houve um debate do Portais da Cidade. Sim. Chegou a avaliar aquela proposta? Olha... Que era uma proposta de baldeação. Sim, né? É uma prova... No meu entendimento, grande parte da engenharia de transporte trabalha transporte de passageiros
como o transporte logístico de pacotes. De tornar o sistema mais eficiente, né? Porque é assim que a gente faz com entrega de pacotes, né? Tu manda para um lugar, depois daquele lugar vai para o outro, aí vai para o outro. Só que o passageiro não é um pacote. Né? Sim, perfeito. Ele tem uma preferência em relação aos que quer ou não quer trocar de lugar, né? Só que essa preferência atualmente não pode ser exercida, né? Se tem um empreendedor com uma van em excelentes condições e ele quer providenciar um serviço profissional do ponto A ao ponto B na cidade, ele é proibido. Isso é um serviço ilegal. Exatamente. Né? Tem que ser feita uma concessão pública para isso. Exatamente. Então, que motivo lógico existe para proibir o transporte coletivo com um veículo menor? Né? E, ao mesmo tempo, permitir o transporte individual sem cobrar por estacionamento, sem cobrar pelo trânsito na rua. Né? Quando chegou a apresentar essas ideias para muitos candidatos, vereador e prefeito, te procuraram no caso de Porto Alegre? Poucos candidatos. Poucos candidatos. Mas vereador e prefeito? Sim. Tá. Quando conversou com eles, candidatos, alguns deles se elegeram? Sim. 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 Quando conversou com eles, dá para botar em prática isso? Eles estão botando em prática isso? Você está vendo que estão se mexendo, pelo menos? Olha, eu acho que agora, né, inclusive em Porto Alegre, está se falando em uma revisão do plano diretor, né, e esses assuntos estão começando a ser discutidos. Né? No caso de Porto Alegre, tem pessoas usando, né, os guias já como referência para apresentar propostas, o que eu acho, enfim, muito, muito gratificante para a gente. Tá. Deixa eu só dizer o seguinte, que eu não disse, o guia está à venda, mas o guia também pode ser baixado na internet, em PDF, gratuitamente? Gratuitamente. Não. A editora é de São Paulo, o guia não trata de Porto Alegre especificamente, mas foca em cidades brasileiras. Foca em cidades brasileiras. Aqui a gente vê o ligeirinho, né? É isso aqui, é o Curitiba, né? A ilustração mostra, de certa forma, uma cidade genérica, mas é o BRT. A ilustração mostra o BRT de Curitiba. É o BRT de Curitiba. Sim. Que lá é o tubo, né, que eles chamam, ou o ligeirinho, no caso, sim, né, que foi criado. Curitiba é a melhor cidade brasileira? Melhor é muito difícil de definir, né? Certo. Concordo. Inclusive, a maioria desses rankings, assim, de o que é melhor, pior, é extremamente subjetivo. Né? Em termos de planejamento, se fosse pegar assim, dos planos diretores que eu vi, o último plano diretor que o Haddad liderou, para mim, é um dos melhores do Brasil. Atualmente. São Paulo. Tá. Então, assim, vamos revisar o de Porto Alegre. Bom, São Paulo hoje é um bom plano diretor para se olhar. Para se começar. Para se olhar. Olha lá. E aí porque antes estava muito pior, né? Sim. Então a gente andou para frente. Claro. A gente andou para frente. Não, mas é a situação assim. Quem é que tem um bom exemplo? Bom, parte desse zero ao invés de partir de -3, -4, -5. Sim. Né? Na tua visão, hoje, olhando Porto Alegre de fora, qual é o maior problema de Porto Alegre? É trânsito? Olha, eu gosto, assim, no Brasil inteiro a gente tem duas cidades, né? A gente tem a cidade formal e a cidade informal. Certo. E eu acho que esse assunto é pouco tratado, considerando o que deveria ser. Né? A gente tem hoje, acho que mais de 10 milhões de pessoas morando em favelas no Brasil. Né? E isso continua sendo uma questão em Porto Alegre. Né? Como trazer essas pessoas para o mercado imobiliário formal? Né? Como regularizar a situação das pessoas e quando? Eu acho que isso é um assunto que continua sendo um dos maiores desafios. No guia de gestão urbana, você chega a tratar disso? Sim. Qual é a proposta? A proposta é de regularização fundiária, né? Seguindo determinadas diretrizes, né? Ou cuidados ao se fazer essa regularização. Né? Porque já tivemos casos de regularização onde chega lá o governo numa grande favela e diz assim, não, a gente vai dividir os lotes aqui e aí a gente vai redistribuir esses lotes. Não, peraí, a comunidade já existe naquele lugar. Né? As pessoas já... Tem que ser respeitadas. Exatamente. Pela experiência que eu tive no Rio de Janeiro, pelo menos, a grande maioria das comunidades tem um registro de imóveis próprio. Né?
que tem lá as transações, quem vendeu, né, a casa para quem... Funciona. Mesmo que não esteja no cartório de registro de imóveis, aquele lote tem 10 por 30, XYZ, não. É ali, é na informalidade, mas funciona. E isso tem que ser respeitado. Isso tem que ser respeitado, né? E assim, o marco temporal tem que ser estabelecido, né? Para não acontecer aquela coisa de chegar alguém oportunista, né? E digamos, grilar mais terras, né? Ou invadir mais terras para se aproveitar dessa titulação, né? Muitos desses moradores normalmente não sabem dos benefícios da regularização fundiária. Eles têm receio de, bom, e agora? Vou ter que começar a pagar imposto? Vou ter que começar a pagar conta? Né? Mas não percebe também que regularizando, a propriedade dele vale muito mais. Né? Porque se abre a oportunidade de investir formalmente naquela região. Né? Então, a gente teve, assim, tentativas iniciais nisso no Rio de Janeiro. Né? O Instituto Atlântico foi uma ONG que capitaneou um projeto de titularização de propriedade, né, no Rio de Janeiro, que a gente coloca como um benchmark, né, a ser seguido. Tá certo. Antônio, obrigado a você. Guia de gestão urbana, venda nas boas casas do ramo, ou você pode entrar lá no caosplanejado.com e aí lá você encontra o PDF, né, gratuitamente. Sucesso, obrigado. Né? Volta outras vezes para a gente conversar e aprender mais a respeito do planejamento urbano, que eu acho que a imprensa fala muito pouco a respeito disso. Tá certo? Obrigado. 21h30 volta depois do intervalo, né, com outros assuntos, outras atrações no oferecimento da Celulose Rio Grandense. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Comigo nesse bloco, Ana Slaviero, porque são os dois últimos blocos do programa. Ela é coach, tem uma história maravilhosa, ela vai começar a rir, mas é impossível não te perguntar. Alguém já passou, alguma entrevista, alguém não pergunta isso? Sempre. Sempre. Começa por isso, inclusive. Com certeza. O que você fez dos 14 aos 38 anos de idade, Ana Slaviero? O que eu fiz? Dos 14 anos eu saí da casa dos meus pais, né? Numa cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, Ilópolis, né? E belíssima cidade, meio ambiente riquíssimo. Maravilhosa, maravilhosa. E eu decidi que eu queria estudar, eu queria continuar meus estudos. E uma das formas que eu encontrei era ir para um convento, né? Na minha cidade, meio contrariando meus pais, porque eu sou filha mais velha. Meus pais provavelmente queriam que eu trabalhasse em casa na roça, porque eles eram agricultores. Mas insistentemente eu decidi que eu iria para o convento e lá fui e fiquei até meus 38 anos, dos 14 aos 38. Era maneiro. Quantos irmãos são? Nós somos 3 irmãos e uma irmã adotiva minha. Tá. Essa foi a maneira que muitas
pessoas que hoje têm 60, 70, 80 anos encontraram para sair de casa. Olha, vamos para um seminário, vamos para um convento. Sim. E dali construíram suas carreiras fora depois. Né? Muitos abraçaram o sacerdócio, outras não. Né? Para você, era essa a opção ou a roça também, mesmo sendo menos tempo agora? Eram essas duas opções que te colocava a vida? Sim. A vida me colocava as duas opções, mas eu acredito que já com um espírito muito empreendedor, né? Na época eu nem sabia o que era, mas eu imagino que era exatamente movida pelo desafio. Eu queria continuar, eu queria estudar, eu queria ser professora. O objetivo era ser professora, ajudar as pessoas, né? E ficar na roça, eu ia casar, ia ter filhos e assim por diante, ia dar continuidade à história que já vinha acontecendo com a minha família, mas eu resolvi quebrar aquele padrão. Hoje eu sei que eu quebrei um padrão, mas na época eu não sabia. E fez certo ao quebrar o padrão? Fiz certo. Fiz certo. Com 14 anos você vai para o convento? 14 anos, adolescente. Tá. Adolescente. Tá. Aí você fica 24, você está uma vida encaminhada já, quer dizer, aos 38 é que você pegou e abandonou o sacerdócio? Sim, aos 38 anos, foram 25 anos, né? Lá eu fiz toda a formação religiosa, né? Porque quando você entra numa instituição, você entra para o aspirantado, a primeira fase da formação religiosa. Fiquei um período, aos 18 anos, eu fui para o noviciado, que é a base da formação religiosa, ser noviça, 2 anos. Depois do noviciado vem um juniorato, que foram 5 anos de formação intensa para preparação de votos focada, você freira, para você... Por que você ri tanto? Estou rindo porque as pessoas, né, podem achar engraçado, mas eu também acho engraçado, né? Porque hoje, o que eu tenho que te dizer? Hoje, como é que eu consegui, né? 25 anos. Não, aí tá, você não tinha o desejo para ser aos 14 anos. Não era o que você queria para a tua vida, você queria sair de casa. Sair de casa. A maneira era essa. Sim. Só que aí você ficou 25 anos, você não fez aquele assim, bom, vou sair, fico ali 4, 5 anos, aprendo uma profissão, estudo um pouco e... Não, 25. Mas eu fui ficando, fui gostando, né? Porque dentro da instituição religiosa a qual eu fazia... Qual é a tua ordem? Porque prefiro não mencionar. Não, tá. Ser isenta nesse momento. A ruptura foi dolorosa? Foi. Para mim foi dolorosa porque a instituição ela te protege. Ela te dá estabilidade, ela te dá segurança. E no momento que você rompe essa estrutura e você decide sair para uma vida da sociedade de hoje, é muito diferente, muito diferente. É dolorido, mas a vontade de buscar a realização e a satisfação, seja profissional, que o que me moveu a minha saída foi a questão profissional, eu acho que ela foi muito mais intensa do que eu ficar dentro da própria instituição. Não foi, e são vários casos, posso citar aqui vários amigos, meus padres ou ex-padres, né, que se apaixonaram, alguns inclusive casos conhecidos por freiras, abandonaram o sacerdócio, os dois casaram, tiveram filhos, constituíram família. E é mais de um caso que a gente conhece. Né? Não foi o teu caso, não foi assim, uma paixão arrebatadora. Não foi uma paixão arrebatadora. Tá. Só para fechar essa questão. Aí você pega, tá lá, 38 anos de idade, e o que te deu para depois dessa estabilidade desse estudo todo dizer, é a hora de eu sair? Dentro da instituição religiosa se faz votos, né? Eu já tinha votos perpétuos. Pobreza, obediência e castidade. E o que me moveu, né? Foi a questão profissional, a questão de buscar algo maior. Eu sentia que eu poderia mais, que eu poderia evoluir mais. E na instituição religiosa eu tinha atingido o meu limite. Tá? E você tem que obedecer. Acho que o maior desafio para mim foi a questão da obediência, né? De ter que se submeter àquilo que a autoridade religiosa te propõe. E eu fui desafiada nesse propósito da obediência, né? Imagina você ser transferida para um lugar, para um trabalho totalmente diferente, que não tinha nada a ver com a minha formação, né?
como enfermeira, como administradora, acabei fazendo 2 faculdades, para uma área totalmente diferente. Aí eu senti assim, acabou, não é mais para mim. Isso aqui não é para mim. Eu posso muito mais que isso. Então, eu decidi... Você bateu no teto. Bateu no teto Bateu e no aí teto. O limite acabou. Eu quero mais. E esse mais eu não conseguiria dentro da instituição religiosa. Aí fez a ruptura e sai e vai direto fazer o quê? Sai, né? Digamos assim, foi uma decisão que ela não levou muito tempo, né? Quando eu fui posicionada no sentido assim, confrontada para mudar, em uma semana, assim, eu refleti muito e eu disse que eu ia sair. Só que para sair de uma instituição religiosa não é simples assim, até porque eu não era noviça, eu não era juniorista, eu tinha votos. E você tem que pedir a dispensa da Santa Sé. Né? E eu, muito rebelde naquele momento, eu disse, não, eu não vou esperar, eu estou saindo. Vai ao Vaticano? Vai ao Vaticano. Papa Francisco tinha que olhar esse negócio, esse processo todo? Não foi na época do Papa Francisco, foi do Papa Bento, né? Certo. Na minha época. Mas sim, porque eu já tinha a profissão perpétua, então cabia a Santa Sé me dispensar. Mas eu disse que não, eu não vou ficar, porque no momento que eu decidi, eu não vou voltar atrás. Né? Então eu rompi tudo. Uma semana mesmo? Uma semana. Imagina você, eu saí de casa com 14 anos, meu irmão tinha 7 anos, né? Minha irmã 2 anos, e voltar para casa com 38 anos. Você voltou para Ilópolis? Não voltei. Tá. Óbvio que eu não sei. Você estava onde nesse momento? Nesse momento eu estava no município de Encruzilhada do Sul. Eu trabalhei como diretora administrativa do hospital de lá. Tá. Em Encruzilhada, trabalhando como diretora administrativa do hospital, na freira, trabalhando dentro de uma instituição de saúde. Né? Bati no teto, estou fora, uma semana depois, não, mas é que tem que ir lá, Papa Bento XVI tem que olhar esse negócio aí. E aí você, não, parei um pouquinho, estou fora, meu pensamento já... Sim. Foi assim, Foi assim, claro que eu conversei com a superiora, claro. Óbvio, todos os trâmites internos, porém, eu fiz por escrito a minha solicitação, que eu queria sair, avisei a minha família, diretamente ao meu irmão, olha, conversa com meus pais que eu estou saindo, mas aonde? Vou para onde? Né? Vou para onde? Então, naquele momento, a única inspiração que eu tive é ligar para uma tia que eu tenho, que mora em Viamão, e dizer para ela, olha, eu preciso de abrigo. Você fez faculdades fora? Fiz, 2 faculdades. Faculdades de? Eu fiz enfermagem e fiz administração hospitalar. Dentro da congregação. Sim. Né? Ou seja, nesse momento, assim, bom, se eu estou saindo daqui, o que eu posso procurar? Posso procurar um trabalho que eu tenho experiência na área da saúde. Na área da saúde, exatamente. Esse é o meu foco daqui para frente. Mas não vou voltar para Ilópolis, não vou ficar aqui em Encruzilhada, que deve ter sido a bomba da cidade. Nossa, deve ter sido imagina assim, manchete de jornal e todo mundo na praça. Todo mundo querendo saber o que aconteceu, né? O que aconteceu? Ana Slaviero não é mais freira. Sim. Ela largou, olha lá, né? O hábito, ela não vai mais, olha, né? Imagina. Imagina, trabalhei muitos anos em Encruzilhada do Sul. Só na área administrativa foram 9 anos como diretora do hospital. Claro. Então... Bom, aí você vem para Viamão. Vim. E aí, como é que você... Então, foi bem desafiador, porque quando você faz uma ruptura, como qualquer ruptura, qualquer mudança, né, a gente fica angustiado, conflituado e, com certeza, a vontade e o anseio de algo mais é o que me mantinha, digamos assim, forte, corajosa. Não, vou conseguir, vai dar certo, vai dar certo. Porém, recomeçar, né? Recomeçar do zero. Sem grana, sem dinheiro, sem uma casa, sem um emprego, explicar para a família, né, o que aconteceu. Minha família é de origem italiana, né, muito, digamos assim, católica, toda uma questão. E o que fazer naquele momento? Bom, eu tenho que fazer alguma coisa. Morei, então, por um pequeno período com a minha tia e comecei a distribuir meus currículos. Qual área?
vou trabalhar como enfermeira, que provavelmente no mercado, fiz uma análise de mercado, é o que eu poderia me inserir melhor naquele contexto e mais rapidamente me empregar. Mas eu não tinha rede de contato. Eu não tinha ninguém, eu não conhecia ninguém aqui em Porto Alegre, não tinha. Fica muito mais fácil quando você tem uma rede de contato, que você pode contar com essa rede de contato. Não tinha. Então é o seguinte, e aqui eu vou interromper a entrevista, vou chamar o intervalo comercial, porque agora ele vai ter uma virada aí, que é esse segundo momento da carreira da Ana Slaviero, né? Porque no outro bloco a gente vai falar sobre conselhos que eu imagino que ela dê, colocando a prática dela, inclusive para quem assiste cursos, palestras que ela participa. Ana Slaviero segue comigo no próximo bloco do 21h30, num oferecimento da Celulose Rio Grandense. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Quando eu convidei a Ana para vir aqui, eu sou muito sincero em algumas coisas. Eu imagino assim, ela era freira, deixou de ser freira e engrenou numa carreira de coach. Quando você começou a contar a tua história, assim, bom, teve uma transição ali entre freira e coach. Já estava óbvio para mim. Só que teve várias transições. Sim. Deixou de ser freira, que foi o que nós falamos no bloco anterior. Foi para Viamão. Qual foi o teu primeiro emprego depois? Meu primeiro emprego foi como enfermeira de bloco cirúrgico, né? Eu trabalhei no Hospital Mãe de Deus Center como enfermeira por 5 anos e 6 meses. A partir desse momento também fiz outras experiências em clínica de oftalmologia, fui dar aula para perder a minha timidez. Eu sou muito tímida, eu era muito tímida, né? Então, fiz uma formação em PNL, onde eu acabei, digamos assim, trabalhando algumas crenças, bloqueios e até me trabalhando internamente. Acho que o meu processo de virada, ele se deu mesmo com a formação de PNL. Então, isso me ajudou muito a transpor muitas barreiras, muitas crenças que me limitavam. E também trabalhei em casas geriátricas como administradora. Então, foi uma experiência bem importante, porque isso me marcou muito. Acho que uma experiência que eu necessitava passar no processo de transformação, né? Vendo o início e o fim da vida e entendendo o quanto nós podemos nos transformar e evoluir na nossa vida. Então, acho que foi muito importante isso e foram muitos aprendizados. Bom, e aí, então, tu está absolutamente habilitada para falar de transição de carreira. Porque para uma pessoa que passou 25 anos em convento ou trabalhando em uma ordem religiosa, né, diferentes afazeres, porque começa em convento, mas no teu caso terminou num hospital, né, Sim. Administradora Sim. De um hospital. Vai passando por todos os outros ciclos. Quando a pessoa vem falar contigo assim, estou pensando em fazer uma transição na minha carreira, tu senta aqui, vamos conversar que eu vou te explicar como é que faz esse negócio. Como é que é isso? Com certeza, as pessoas me procuram, né? Eu trabalho coaching de alta performance, né?
Quando as pessoas me buscam, Ana, eu quero mudar de carreira, eu quero evoluir na minha carreira, para mim é muito tranquilo falar sobre isso e poder ajudar, né, com o processo de coaching, pela minha bagagem de experiência de vida também, né? E sempre fui uma pessoa que buscou muito conhecimento, né? Eu sempre fui muito esforçada, dedicada na busca do conhecimento. E eu levo muito a sério. Então, quando o meu propósito de vida, lá aos 14 anos, ir para uma instituição religiosa, foi porque ajudar o próximo. Hoje, o que eu faço? Exatamente isso. Então, tem uma ligação entre a minha escolha vocacional para uma instituição religiosa para a transição para ser coaching. E, na verdade, essa transição, ela me trouxe a minha missão, o meu propósito de vida. Porque, até então, o que aconteceu? Eu passei por diversas instituições, mas eu sempre sentia um vazio existencial dentro de mim. E aquele vazio existencial eu queria preencher. E eu preenchia buscando trabalhos diferentes, formas diferentes. Como é que você chegou a coach? Qual é o teu último emprego? Hoje você só se dedica a fazer esse trabalho de coach. O teu último emprego antes de ser coach, qual foi? Antes de ser coach, eu fui administradora de 2 instituições de idosos. LPI, né? Uma instituição de longa permanência. Certo. E aí, como é que você preparou o teu caminho para fazer essa mudança? Bom, já trabalhei em instituições de idosos, já trabalhei em hospitais, como enfermeira, como administradora, né? Agora eu vou pegar e mudar a minha carreira. E aí vou ser coach. E aí? Não, eu não fiz essa escolha. Eu tive que fazer essa escolha. Porque no meu último trabalho, eu passei por todas as fases. Saí de uma estrutura que eu tinha segurança. E a minha última experiência como profissional numa instituição contratada, né, regime CLT, eu fui demitida. E eu digo assim com muito orgulho, porque essa demissão é que nem jogar a vaquinha no precipício, vai lá e agora tu tem que realmente te encontrar. Depois dessa demissão, claro, foi um momento, digamos, bastante dramático na minha vida, porque eu não tinha um plano B, né? Eu só tinha aquele plano, porque o meu emprego estava legal, estava ganhando bem. E naquele momento eu fiquei meio que sem chão, sem saber o que eu ia fazer. Parei por um tempo, comecei a prestar consultoria para instituições de saúde, porém não conseguia me encontrar. Fiz várias coisas assim ao mesmo tempo e não conseguia me encontrar. Até um belo dia eu assisti uma história de um coaching, né, do Jerônimo Temel até, e aquilo me marcou. E eu pensei assim, nossa, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Na minha vida eu quero ajudar pessoas, eu quero desenvolver pessoas, eu quero transformar pessoas, porque esse é o meu propósito. Então eu comecei a buscar o que eu preciso fazer. Eu já tinha formação em programação neurolinguística, Practitioner e Master. Fez o PNL antes, quando eu estava. E mesmo lá no PNL, quando estava fazendo ele, tu não pensou em ser coach naquele momento? Não, eu pensei naquele momento que eu fui fazer PNL, que eu queria ser palestrante, né? E aí eu fui dar aula, fazer experiência como professora para realmente superar ter domínio de público, né? Poder falar em público sem timidez, sem medo. Naquele momento. Mas o que a PNL me ajudou? Eu tenho o antes PNL e depois da PNL. A Ana que você está vendo aqui, ela não foi essa Ana sempre, né? Eu tive que me inserir, desde a maneira de me vestir, de me cuidar como mulher. Isso tudo veio depois que eu saí. Eu saí em 2006, digamos assim, em 2009, essa transformação verdadeira, ela começou, né? Internamente primeiro e depois externo. Meu cuidado, assim, né? O meu zelo por mim como mulher. Então, essa mudança, ela demorou um tempo. Não foi uma coisa assim, saiu, acabou. Não, porque senão você paga, imagina só, 25 anos, normas, rotinas, impregnadas em mim. Eu levei um tempo para sair desse estereótipo também, né? Então, as pessoas que hoje me conhecem, não, foi freira. Difícil você imaginar, ela foi freira. Mas eu fui com muito orgulho, sim, então eu não tenho nenhum ressentimento disso, eu tenho um orgulho da minha história, eu respeito minha história e contar minha história me dá satisfação, porque eu sei que eu posso ajudar as pessoas de fato. Numa resposta anterior, eu disse, bom, aí eu não tinha rede de contato nenhuma. Nenhuma. Não, porque literalmente você saiu e, sim, bom, o mundo está lá fora, eu estava aqui dentro mesmo, trabalhando num hospital, sim, aberto ali ao público, tem um limite, né? Sim. Qual é a importância da rede de relacionamento?
ela é de suma importância, né? Então, acho que quando se fala em transição de carreira, ela tem uma importância enorme e eu sinto isso. E eu digo que eu conto que a minha sorte ou a minha solução, ela veio da rede de contatos, porque eu tinha um único contato que depois de passar por vários processos de seleção em vários hospitais aqui da capital, em Porto Alegre, eu não conseguia emprego. Eu não conseguia, até pela minha idade, né, experiências, assim, digamos assim, eu não estava conseguindo emprego como enfermeira. Então, eu lembrei que eu conhecia uma irmã da congregação das irmãs do Mãe de Deus. E ela era presidente do Mãe de Deus, e eu lembrei, nossa, eu preciso falar com essa irmã, eu preciso. E aí eu tentei várias vezes com a secretária dela, e até ela me atender, mas eu disse assim, é aqui a irmã Ana, né? E aí o que acontece? A irmã me atendeu, eu levei meu currículo, entreguei para ela e disse assim, irmã, eu quero lhe dizer que eu saí da minha instituição religiosa e eu preciso sobreviver. Eu não tenho emprego, eu preciso de um trabalho, eu quero um trabalho para mim. E aí ela disse assim, não, talvez eu consiga. E foi o que aconteceu. Depois de 3 meses, eu fui contratada no Mãe de Deus, sem nenhuma experiência como enfermeira de bloco cirúrgico, um local bem, digamos assim, nevrálgico para se trabalhar. E a proposta foi me contratar para fazer mudanças. E aí é isso que eu quero. Nunca trabalhei, mas eu vou aceitar esse desafio. Então, a rede de contatos, ela é muito importante. Porque a rede de contato é que muitas vezes nos coloca naquele lugar que a gente quer estar. Naquele lugar. Se você não tem uma rede de contato, você não é ninguém, né? Então, isso é muito importante. Bom, a partir disso, como é que se forma essa rede de contato? O que você dá como conselho para as pessoas, né, formarem a sua rede de contato? Porque as pessoas estão na mesma situação que tu. E aí? Tá lá, coach ensinando essas pessoas. Como é que faz? Sim. As pessoas podem fazer, digamos assim, ampliar seus contatos, sua rede de relacionamento com várias oportunidades. Quais são as oportunidades? Quando você participa de um curso, você conhece pessoas. Essas pessoas não podem ser esquecidas, elas têm que ser lembradas e você tem que manter um relacionamento. Você vai para uma palestra, você vai para um seminário, você vai para um workshop, você encontra às vezes uma pessoa no supermercado que seja, e você conhece, começa a estabelecer um diálogo. Então, assim, é de cultivar os contatos, né? Ou participar de grupos, de associações, várias coisas possibilitam a criar novos contatos e ampliar a rede de contatos. Então, isso é importante. Vem aí um livro sobre isso? Sobre a minha história, sobre a minha autobiografia. Já tem nome o livro? Já tem nome. Já dá para revelar? Já dá para revelar. Qual é o nome? É De Freira a Coach, uma história inspiradora de sucesso. Quando é que você lança? Eu devo estar lançando o meu livro final de setembro para outubro, eu devo estar lançando o meu livro. Tá. A experiência do livro você escreveu uma autobiografia, é um livro de coach, já com conselhos para as pessoas. Sim. Qual é o formato desse livro que vem por aí? Então, eu conto a minha trajetória desde a minha infância, adolescência, trajetória da vida religiosa, minha trajetória profissional. E o meu último capítulo do livro, ele coloca os 10 passos que me ajudaram nesse processo de transformação e de evolução, para que as pessoas também possam se inspirar nesses passos e possam realmente conquistar aquilo que elas buscam, né? A sua realização, a sua satisfação, seja ela pessoal ou profissional. Como é que as pessoas fazem, nesse caso, assim, para manter um foco em situações complicadas, como as que as pessoas estão vivendo hoje? Desemprego. O que aconteceu contigo, de literalmente de um dia para o outro, perder o emprego. Bom, agora não sei o que fazer. O que as pessoas fazem hoje? Qual é o teu conselho? O meu conselho é que as pessoas sempre vejam uma possibilidade. A mentalidade, a nossa mente define as nossas ações, né? Então, o que eu percebo? Que diante de uma mudança, você tem que sentir que essa mudança é necessária. Se você está desempregado, o que você tem que fazer? Foque naquilo que você quer. Foque naquilo que você quer conquistar. Mas olhe de forma positiva aquela situação. E o que eu vejo muito? As pessoas desistem. A persistência, ela leva a conquistas. Então, as pessoas tentam uma vez, não deu certo.
não tem oportunidade. Sempre tem oportunidade. E hoje as empresas, elas buscam pessoas com competências. Elas não estão buscando tanto o currículo. E as pessoas estão preocupadas com o foco no currículo. As pessoas têm que se preocupar com o seu autoconhecimento e aprimorar competências, habilidades, porque o perfil, ele é muito importante. Então, para mim, o que de fato as pessoas têm que se buscar é primeiro se conhecerem. E se conhecerem, hoje tem N maneiras. O coaching é uma delas, sim. Mas existem maneiras, uma leitura, um filme que possa te inspirar e você possa refletir sobre a tua própria realidade. Então, tem várias coisas que você pode fazer. As pessoas, elas se acomodam. Elas ficam numa zona de conforto e acabam culpando, justificando e não buscam o algo mais. A primeira coisa a mexer realmente é no mental da pessoa, então? Com certeza. Tem que mudar o mindset, né? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é mudar o mindset. Imagina só, eu fiquei demitida. Se eu não mudasse o meu mindset, como é que ia haver possibilidades diferentes da minha vida? Eu ia estar focando. E isso que eu procurei, com certeza eu distribuí e enviei muitos currículos. Consegui? Não, mas eu tinha um plano B, então eu fui para o plano B. Eu fui buscar alternativas, eu fui buscar possibilidades. As pessoas desistem, ou elas ficam muito bitoladas, focando só para uma direção. Elas têm que começar a perceber que no entorno existem possibilidades, mas para isso você tem que se conhecer. Qual é o perfil da pessoa que procura o coach hoje? É o desempregado ou o empregado que quer fazer a transição de carreira? A pessoa já está preocupada com isso ainda enquanto está empregada, ou ela só acorda para isso no momento que perdeu? É bem diversificado. São pessoas que muitas vezes estão numa carreira e querem evoluir na carreira, querem um crescimento dentro da carreira que elas estão. As pessoas que querem fazer uma transição e me buscam também. Por que elas buscam? Porque elas querem se conhecer. Se realmente elas têm, eu quero montar um negócio. Tá? Mas eu tenho perfil empreendedor, então a primeira coisa que as pessoas querem saber, de fato, eu posso investir nisso e isso vai dar certo? Como é que eu faço isso? Então não é chutar o balde e fazer aquilo, não, as pessoas que têm consciência, elas buscam ajuda. Então, desde um empreendedor que queira montar um negócio, desde a pessoa que queira mudar para uma outra carreira diferente. Então, o coaching, ele se aplica em todas as áreas, tá? Não é só em carreira, mas ele se aplica na vida. Muitas pessoas me buscam, procuram também casais que querem montar um negócio. Eu atendo muitos casais para fazer esse engajamento, essa harmonia e essa evolução, porque o coaching, o que ele ajuda a pessoa? Ele ajuda no processo do autoconhecimento, ele ajuda a pessoa a focar, ajuda a pessoa a fazer um planejamento, ajuda a pessoa a fazer a melhoria contínua, que é aquela avaliação contínua daquela rota que foi estabelecida para se conquistem os resultados esperados. Então, é um processo, é uma metodologia de evolução e transformação. Com a Ana, a gente encerra essa semana aqui no 21h30. A seguir, você fica com o Guaraci Andrade, acompanha as nossas reprises durante o final de semana. Até segunda, sempre no oferecimento da Celulose Rio Grandense. Um excelente final de semana a todos. Tchau. e 1h30. Oferecimento CMPC, Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.